Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação do Amanhã. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre sustentabilidade e como o tema faz parte do universo acadêmico. Quais são as iniciativas que estão sendo adotadas na universidade para que os alunos estejam preparados para um futuro mais sustentável? O podcast Educação do Amanhã vem na parceria de Unicinos. Na Unicinos, você é o protagonista da sua própria trajetória. Com cursos de graduação conectados com o mercado de trabalho atual, você tem uma infraestrutura completa e tecnológica para os seus estudos. Conheça os campi de Porto Alegre e de São Leopoldo e venha estudar na 4ª melhor universidade privada do Brasil. Unicinos, nossa sala de aula é o mundo. Comigo neste podcast estão na produção Lucas Vieira e na operação de áudio e vídeo Leandro Carvalho. E hoje recebendo aqui mais uma vez a professora Cristiane Schnack, que é gerente de desenvolvimento do ensino e coordenadora do programa bilíngue da Unicinos, isso? E Tatiana Rocha, que é gerente da Escola de Saúde. Sejam muito bem-vindas. Nossa, Vamos lá, eu quero começar com o seguinte. A gente tem uma ideia, eu acho que sustentabilidade já é um tema que é conhecido do grande público, né? Quando a gente para pensar o que é uns 20 anos, 25 anos que a gente vem falando sobre sustentabilidade, mas será que esse termo, ele se atualizou ao longo dos anos, ele se modificou? A ideia de sustentabilidade é a mesma que a gente tinha 25 anos atrás, por exemplo? Começamos? Primeiro, obrigada, Lari, por esse convite, esse privilégio de estar aqui hoje com a minha parceira, com a professora Tatiana. Talvez um ponto super bacana, né, Tati, de a gente trazer é esse olhar de sustentabilidade cada vez mais socioambiental. Talvez essa seja uma grande virada no sentido de poder entender de que sustentabilidade, enquanto perfil profissional, essa sociedade precisa tanto, né? Claro que nós poderíamos pensar em sustentabilidade em várias dimensões, mas talvez a gente pudesse se ocupar um pouco, né, Tati, para falar sobre essa responsabilidade socioambiental que clama para que os nossos profissionais sejam atravessados por uma responsabilidade cada vez maior com a sociedade, o seu exercício profissional, ele não seja apenas técnico, mas atravessado por um olhar que garanta uma qualidade de vida e uma longevidade da existência dessa sociedade, né, Tati? Isso aí. Boa tarde, obrigada pelo convite. Pegando o gancho do que a Cris falou, que eu acho que responde já a tua pergunta, né, Lari? Essa é a grande mudança. É a forma de entender, quando se fala de sustentabilidade, o que é sustentabilidade. Foi-se o tempo que há 20 anos atrás, quando se falava de sustentabilidade, se pensava só nas questões ambientais. Hoje isso é muito maior. Né? E quando a gente fala dessa responsabilidade, a gente está falando da formação completa, né, do nosso aluno, que vai ser o nosso egresso, que vai ser o profissional que vai estar no mercado. É correto a gente dizer, então, que todo profissional do futuro precisa estar atento às questões de sustentabilidade, principalmente com esse foco socioambiental? Eu, jornalista, posso usar a minha profissão a favor de um universo, de um futuro mais sustentável? Com certeza. Talvez esse seja, assim, pensando em formação profissional, né, Lari? Hoje nós vamos pensar em termos de uma formação técnica, conhecer mesmo o que é responsabilidade socioambiental. Então, há disciplinas, cursos específicos que vão lidar sobre essas questões conceituais, técnicas, para então pensar, bom, um engenheiro ou uma engenheira civil, quando vai projetar uma cidade, quando vai projetar uma construção, o que precisa se atentar para além daqueles conhecimentos técnicos de edificações, por exemplo. Né? É toda uma organização de uma cidade. E aí, por isso que a Unicinos tem trabalhado de forma muito importante, conectado com ODSs, né, da ONU, ODS 11, por exemplo, das cidades sustentáveis, porque, bom, vivemos em cidades, o nosso exercício profissional é para garantir que essas cidades onde nós moramos, elas sejam cada vez mais resilientes, inclusivas. Então, como cada um lida com isso? Então, uma forma é nos currículos, na formação, termos disciplinas, digamos assim, orientadas para isso. E a outra forma é que as disciplinas também se atravessem pelo olhar. Tá? E aí também
como já o ensino se manifesta, o manifesto educacional é a nossa sala de aula, é o mundo, porque nós vivemos nesse mundo depois como profissionais também, né? Então, os parceiros da universidade, esses alunos que transbordam a sala de aula com os seus professores, vão aos territórios, vão aos espaços, vão às empresas para pensar a partir dali também as questões de responsabilidade socioambiental, vão viver a cidade, digamos assim, o mundo. Para além dos muros da universidade, né? Exato. E para o mundo como um todo. Quando a gente fala, nossa sala de aula é um mundo, é um sem fronteiras, né? Então, esse mundo, para além das cidades, para além das barreiras, né? Para o mundo como um todo, aonde a gente consegue inserir o nosso aluno. Então, fazer realmente com que ele tenha essa vivência. Eu acho que o termo é esse, né? Viver o mundo como um todo e aí a gente aprende e traz de volta, devolve para a sociedade com esse aprendizado. Então, acho que é nesse sentido, né, que a gente tem trabalhado bastante. Vocês percebem que o aluno que está chegando na universidade, ele já está preocupado com essas questões? É um ponto, assim, que ele observa quando ele vai para a universidade, ele está pensando, nossa, realmente eu preciso pensar que a universidade vai ter que oferecer isso para mim. E isso vai fazer parte da minha formação de uma maneira muito importante, assim, não é para preencher horas, assim, né? Sim. É uma geração que vem bastante também buscando propósito de vida, Isso. né? Então, é a profissão como a possibilidade de realização de algo, de um compromisso pessoal, mas social também, que se traduz na responsabilidade socioambiental e outras vinculações, mas acho que essa questão do propósito ela é muito forte nessa eu acho geração. que é isso, né? As gerações que estão chegando na universidade agora, elas vêm com justamente com esse mindset, né? Eu preciso fazer algo que faça sentido para mim. Então, acho que é essa questão. E tanto a Cris quanto eu, enfim, a gente tem filhos, né? Nessa faixa etária, a gente que está entrando na universidade, outros que ainda estão vindo, e a gente nota essa diferença, né? Então, é muito próximo, a gente convive em casa, e a gente sabe como que isso vai chegar pra gente. A gente, então, aprende também, né, em casa, e traz isso para dentro da universidade, essa experiência, né, deles virem com essa ideia de precisa fazer sentido para mim, independente da profissão, né? Tu falaste. Exato. Eu, enquanto jornalista, advogado, designer, médicos, né, enfermeiros, enfim, todas as áreas a gente precisa, assim, ter esse olhar. Entendi. Eu queria exemplos palpáveis na escola de saúde. Onde esses temas de sustentabilidade aparecem? Em quais disciplinas? O que é trabalhado em sala de aula, por exemplo? Então, esses temas são trabalhados de formas transversais na universidade, né? Então, a gente, inclusive, coloca os alunos de diferentes áreas juntos para que eles possam fazer trocas, né? E a gente coloca tanto em disciplinas que eles vão fazendo no decorrer, então, disciplinas de início de curso, né? A gente coloca cursos juntos. Então, a gente pode ter as compartilhadas da área da saúde, onde eu tenho alunos que estão focados na área da saúde, mas também as transversais, onde eu vou ter alunos da área da saúde, junto com o pessoal da área de administração, com engenheiros, né? Onde eles vão fazer essa troca. Isso dentro da sala de aula, intramuros. Além de outras possibilidades, que eu queria trazer um exemplo, quando a gente tem, por exemplo, algumas atividades que são extras, a gente tem alguns tipos de hackathons com os alunos, e a gente tem um programa que chama Moving the Cities, que nasceu aqui conosco dentro da universidade, com parceiros de outros países, e hoje ele roda o mundo. Então, a gente coloca alunos para trabalhar em times, eles têm uma semana online, depois eles têm uma semana completamente imersos, né? E a gente tem alunos de diferentes países, hoje nós somos 8 países, com alunos de diferentes áreas, e eles trabalham nesses times multidisciplinares e internacionais. Isso é um pré-requisito. Para desenvolver soluções para determinados desafios que são lançados, sempre com bases nos ODS. E esse ano é no Chile, né, Tati? Esse ano é no Chile. Iniciou no Brasil, a gente já teve na Alemanha, Estados Unidos. Ano passado era para ter sido aqui, mas por causa das enchentes a gente migrou. Inclusive, a gente trouxe soluções, apresentou para o poder público, né? E esse ano a gente vai para o Chile, ou esse ano a gente está trabalhando com o ODS 13. Isso eu acho que é um ponto super importante, né? Quando nós pensamos em propósito, ele não fica no plano da discussão teórica, né? Sempre a gente vai trazer um parceiro, vai levar o aluno para experienciar, vivenciar a cidade ou as instituições que sejam, mas para que ele perceba que ele está dialogando de fato
com problemáticas, demandas que estejam ali, que façam parte da vida das pessoas. Então, a solução que foi lá desenvolvida em Pittsburgh no ano passado para esses alunos foi trazida aqui, foi apresentada, de fato, para pessoas que têm isso como uma demanda social. Eu acho que essa também é uma questão importante quando nós pensamos a universidade. Às vezes a gente ainda tem essa ideia de que a universidade está fechada ou orientada para si mesma, né? Que foi um período também bem importante, mas hoje as universidades estão cada vez mais conectadas com outras instituições, né? E esse exemplo que a Tati traz é exatamente um formato que perpassa vários contextos. E aí, falando de disciplinas, quando a Tati traz a questão de compartilhadas, ou o que a gente chama de competências transversais, né? Nós desenvolvemos toda uma microcertificação, que é uma trilha de desenvolvimento, e que ao final o aluno tem, de fato, uma microcertificação em buscar soluções para problemáticas para cidades, né? Então, projetos transformadores para cidades. Então, ali, por dentro dessas disciplinas, nós conectamos os alunos com empresas, com instituições, com territórios, com outros espaços, com cursos variados, ele sai ali também com competências importantes, assim, do futuro sendo desenvolvidas, né? Incrível. E qual o impacto dessa pesquisa acadêmica também na solução? A professora falou que chegou a levar no passado possibilidades, ideias para o poder público. Como é essa troca com o universo que está fora da academia, né? Com o poder público, com empresas, com a sociedade civil? Como funciona isso e quais são essas iniciativas, assim? Então, a gente tem diferentes iniciativas a depender das áreas que se está trabalhando, né? Então, especificamente esse do ano passado a gente trouxe porque era focado nas questões das cidades, né? Na recuperação das cidades. Foco em Porto Alegre era uma questão muito específica para o nosso aeroporto. Então, são apresentados, não que a solução seja 100% aplicada, mas são ideias que levam a discussões e que vão ampliando, né? A gente tem parceiros, por exemplo, os hospitais, alguns hospitais são nossos parceiros, desde a questão de como é que eu trabalho com os resíduos desse hospital, para onde vai, de que forma, como gerar menos. Então, são implementações que aos poucos vão entrando, tanto dentro da área acadêmica, a partir dos desenvolvimentos, né? E depois isso é aplicado na sociedade como um todo. Então, depende muito dos parceiros que a gente está trabalhando. Legal. E qual a importância da participação da Unicinos nos pactos globais? Como é que isso chega para a universidade? Como é que acontece esse momento? Talvez eu fale um pouquinho do fato de a universidade ter sido, pela segunda vez, né, escolhida como hub da UNAI para o ODS 11. A Unicinos é membro da UNAI. A UNAI é uma iniciativa da ONU que olha para justamente impacto acadêmico. Né? Então, é uma iniciativa que vai trabalhar diretamente com as universidades, é um braço da ONU que trabalha olhando e auxiliando as universidades a desenvolverem ações que gerem impacto e a acompanhar esse impacto com indicadores. Então, desde 2019, a Unicinos é membro da UNAI, então ela se candidata para a UNAI, se torna membro e passa a fazer parte das iniciativas que a UNAI realiza. Em 2021, a UNAI cria essa lógica de hub, que são universidades de referência no mundo todo, para ODS, para o desenvolvimento, fomento do desenvolvimento e contribuição para a Agenda 2030. Então, naquele momento, cada ODS tinha um hub de referência, uma universidade no mundo. A Unicinos foi escolhida, convidada, naquele momento ainda, não era uma candidatura, né? A partir das iniciativas que a Unicinos tem. O Parque Tecnológico, o Programa Tarim, que acompanha, né, trabalha diretamente com migrantes e refugiados, o programa mesmo Cidades Sustentáveis, na área de sustentabilidade, vários programas, tanto de pesquisa quanto de extensão, e ela é convidada e passa a atuar com este grupo de 17 universidades no mundo todo. E em 2024, a UNAI abre candidaturas, porque esse mandato, digamos assim, tinha se encerrado, e a Unicinos aí é selecionada novamente para seguir sendo o hub do ODS 11, e na dimensão pesquisa, porque aí se fez uma reorganização, cada hub tem 3 vertentes, né? Uma de ensino, pesquisa
e de parcerias, e por fim nós acabamos optando por, na inscrição, escolhendo atuar na pesquisa, que é muito forte na universidade, olhando para o ODS 11. Então, as iniciativas todas, elas têm, claro que não atuam somente, porque nenhum ODS também é trabalhado isoladamente, uma vez que mexe em cidade, mexe em pobreza, mexe em educação, todos esses são objetivos que se conectam muito, né? Então, hoje é um trabalho muito de fomento com as outras universidades, a outra universidade é da Alemanha, Vietnã e Reino Unido. Inclusive, há algumas semanas atrás, eu estive no Reino Unido por uma outra iniciativa da universidade, tive a oportunidade de visitar a universidade parceira, né, do Hub. Então, são formas de conectar a universidade também com outras que estão trabalhando muito fortemente para esses ODS e buscar, então, ali sinergias, inclusive de fomento, né? Buscar fomento para as iniciativas locais, de desenvolvimento regional, enfim. Então, isso agora passa a ser fortalecido na universidade através de projetos que nós também submetemos a CAPES e outras agências de fomento, né? A pesquisa e a extensão. Temos um programa de extensão na pós-graduação chamado ProExt, por exemplo, que trabalha com cidades sustentáveis e inclusivas, que é a partir desse hub, né, que nós temos atuado desde 2021. E eu fiquei pensando quando a professora falou que foi para uma universidade no Reino Unido, como é esse momento de ir para outras universidades fora do Brasil, conhecer o que eles estão fazendo lá e trazer isso de volta assim para os alunos? Eu diria que são dois movimentos super interessantes. Um é a ampliação de repertório, ver o que as pessoas, o que o mundo tem feito. E aí, daqui a pouco, tu descobre que os desafios são muito parecidos, mas as formas de lidar com eles são diferentes. Por exemplo, então, tu acaba aprendendo diferentes formas de olhar para um outro contexto, né? Mas eu acho que tem um outro aprendizado também que, para nós, e a pauta do Sul Global tem sido uma pauta muito importante no mundo, né? De fortalecimento da região Sul, né? Do nosso planeta, digamos assim, porque nós também percebemos o quanto de potência, e às vezes é só saindo, né, Lari, que a gente percebe o quanto de lindezas é feito aqui, não só na Unicinos, aí eu falo amplamente das universidades aqui, as comunitárias, um trabalho públicas, né, universidades que têm se dedicado muito a garantir que o seu impacto seja um impacto positivo, comprometido com o desenvolvimento da sociedade. Acho que esse é um aprendizado também interessante. E, por fim, talvez só para dizer que a gente também tem cada vez mais fortalecido que não são... Acho que no passado a noção de internacionalização era mobilidade, queremos ir, como se as respostas estivessem lá. E buscávamos, muitas vezes, apenas ranqueamento de universidades por indicadores externos. Hoje a gente, falando de propósito, também tem se conectado cada vez mais com a partir do propósito institucional dessas universidades. É encontrar parceiros que estejam tão comprometidos contigo com as questões que, por exemplo, responsabilidade social. Acho que esse tem sido um caminho lindo, né, Tati, de encontrar parceiros mesmos que desenvolvem projetos conjuntamente. Eu acho que a questão das parcerias internacionais que vem fortalecer o que a gente já faz, mas muito falado para os alunos, né? Porque eu sou uma defensora e entusiasta dessa questão de internacionalização, porque eu passei por esse processo, né? Eu fiz, então, parte da minha formação fora, voltei. E o melhor momento, ou o maior momento, é quando a gente enxerga de fora para dentro. A gente enxerga o país da gente de fora para dentro. A gente enxerga o quanto de coisas boas e bonitas a gente tem. Então, eu fomento demais isso com os nossos alunos. A gente tem muitos parceiros e os alunos gostam de ir nessa questão da mobilidade. Mas hoje, os parceiros, aqueles parceiros estratégicos, que pensam similar conosco, né? Ou seja, que a gente consegue desenvolver efetivamente coisas muito próximas, independente. Então, a gente não tem mais fronteiras. Né? As parcerias que se tem hoje, então eu mando um WhatsApp, dependendo do fuso horário, a pessoa está me respondendo na mesma hora,
Então, a gente consegue fazer, ainda antes de vir para cá, ainda não contei para a Cris, foi mais um projeto aprovado com um parceiro estratégico lá na Alemanha, para a área da saúde agora, sabe? Então, são coisas que acontecem a todo instante. E para o aluno isso é muito importante, porque abre os horizontes, né? Então, às vezes os alunos vão na mobilidade, quando eles retornam, eles dizem, eu nunca imaginava que a gente fazia tanta coisa boa aqui, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante, que é essa vivência que a gente tem global, indo, e com as opções que a gente tem dentro de casa, né? Então, a gente tem muito essa proximidade com parceiros, a gente tem as atividades em língua adicional, seja espanhol, seja inglês. A gente tem uma rede muito forte, né? Unicinos, uma universidade jesuíta, nossa rede jesuíta é muito grande dentro do, né, no globo como um todo. Então, essas questões, assim, que os alunos tenham todas essas possibilidades que às vezes a gente nem sabia. Exato. E aí eu vou falar uma coisa, né, bem old school aqui. No meu tempo, as possibilidades a gente eram muito mais restritas. Sim. Né? A gente ia pensar em fazer uma questão de internacionalização quando ia fazer um doutorado. Era extremamente acadêmico, sabe? E hoje isso é muito mais disseminado. O pessoal está entrando na graduação com as possibilidades. O pessoal tem cursos de graduação onde já está dentro do currículo dele obrigatoriamente ter essa possibilidade de ir para fora, uma vivência, seja ela independente de onde que seja. Então, acho que isso é muito importante, porque não se tem mais como trabalhar num ostracismo, né? Então, somos todos cidadãos globais. Exato. Por isso, a sala de aula tem que ser o mundo, né? Então, é exatamente esse... Eu acho que isso é muito legal. E se tu me permite pegar um gancho, Tati, também o próprio fato de que, às vezes, tu não precisa sair daqui. Exato. Nós acabamos, na sexta-feira passada, encerrando uma iniciativa de imersão lindíssima com 3 universidades, Brasil e Canadá, conectados por 3 semanas. Aulas segunda, quarta e sexta, os nossos alunos, os alunos deles, online, os nossos presenciais, eles presenciais lá, lidando com o quê? A temática de pessoas sem moradia, né? Moradores de rua ou sem teto, condições diversas que fazem com que uma pessoa não tenha a sua habitação, né? Não tenha o seu espaço de moradia. E aí é tão bonito de ver que, por exemplo, alguns mitos também são desconstruídos, né? Os alunos apresentando na sexta, me dizendo, professora, eu imaginei que Toronto tinha uma taxa de moradores de rua muito maior do que Porto Alegre, 50%. Nossa. Mas são moradores mais temporários, é uma condição mais temporária. Então, vão investigando mais a fundo, conhecendo e podendo olhar para si também o que faz com que os nossos... né, habitantes cheguem a essa situação. Enfim, só para dar um exemplo, então, de uma parceria, e tem a outras, né, nessa lógica que a gente chama de COI, ou os projetos que são online, colaborativos com outras universidades, ampliando o olhar dos nossos alunos, e eles fizeram aqui, no Ensino de Porto Alegre, mas conectados por toda a tecnologia que ela nos permite, né? E trabalhando juntos, os alunos de mestrado, de graduação. Então, essa fronteira também já foi quebrada, né? Então, os nossos alunos de todos os níveis de ensino trabalhando junto com os alunos de lá e com parceiros locais. Então, cada turma tinha que procurar um parceiro local. Aí procuramos a nossa secretaria municipal, enfim, então eles foram se conectando aqui, conhecendo a cidade, mas também olhando para parceiros de lá, e isso amplia muito a perspectiva dos alunos e é um passo importante até para a mobilidade, de fato, quando eles saem, né? Exato. Então, Perfeito. são iniciativas Então, muito bonitas. A gente pode dizer que o futuro ele é sustentável, conectado e cada vez mais global, sem sair de casa e sem olhar para o nosso quintal também, né? Exato, Isso. é muito maior do que o nosso quintal. É. A gente pode olhar do nosso quintal para o mundo como um todo. Perfeito. Para a gente encerrar esse podcast, a gente sempre tem, professora Cristiane sabe, o momento do tema de casa, que vocês compartilham uma dica. Pode ser uma leitura, um filme, uma série, qualquer coisa que vocês achem que pode ajudar aí na formação de quem nos assiste. E aí, quem começa? Olha, eu Não pode dizer que foi pega de surpresa. Não, e o pior, quer dizer, acho que eu nem lembrava mais que tinha esse tema de casa de compartilhar algo. Mas eu, talvez na linha do que nós temos falado aqui, né, Tati, o que eu compartilho é mais do que uma dica de um livro, de um filme,
mas uma dica de buscar conhecer projetos sociais, outras iniciativas nas cidades e transitar em espaços que não são os seus. Se nós pensamos que a sala de aula é o mundo, é para que o nosso aluno possa, de fato, ampliar os seus repertórios e nós também, porque poderíamos aqui fazer um videocast só sobre o quanto os professores têm sido transformados uma vez que nós nos manifestamos em prol da sala de aula é o mundo, né? O quanto nós aprendemos também enquanto professores. Então, independente de ser professor-aluno, talvez a dica seja transitar em espaços, conviver com pessoas que não são do seu grupo cotidiano e que podem te trazer vivências que ampliam o teu olhar e te ajudam a voltar e olhar para o teu quintal. Eu acho que eu vou deixar uma dica, e a Cris meio que roubou a minha dica, mas eu recebi essa dica quando eu saí, quando eu fui fazer meu doutorado fora do país. E eu me lembro que o professor me disse: Tatiana, tu vais para esse espaço, estava indo para a Alemanha, mas eu não te quero, sou química de formação, não te quero só dentro do laboratório. Eu quero que tu converse com as pessoas. Então, se eu pudesse dar uma dica, é essa. Converse com as pessoas. Independente de que forma tu vai achar para conversar com a pessoa. Pode ser de uma forma online, pode ser de uma forma presencial. Eu gosto da presencial, né? Uhum. Assim, pra gente trocar uma ideia, troca o olhar, enfim. Mas converse com as pessoas, né? Esteja conectado com as pessoas, que eu acho que isso faz toda a diferença. E, que nem a Cris falou, pessoas de diferentes áreas, né? Então, não fica só Com os químicos. Não fica só químico, não fica só com química. Vamos trocar, né, figurinhas, então, por aí. Então, acho que essa é a grande dica. Conversar. A gente precisa conversar com as pessoas. Perfeitas, muito obrigada por essa conversa, foi ótimo mais uma vez te receber aqui, adorei. Obrigada, Lari. E você que nos assiste, fica ligado, porque a gente logo volta com mais episódios do Educação do Amanhã e também toda segunda-feira tem dica do Educação do Amanhã no Gaúcha Hoje com o Antônio Carlos Macedo e grande elenco. Beijo, gente, até a próxima.